Olá! Hoje a gente vai explorar uma parábola, uma história bem poderosa, sabe? Ela fala sobre propósito, sobre as nossas escolhas e, claro, sobre a passagem do tempo. É uma daquelas histórias que meio que nos confronta com uma pergunta que vale para todo mundo, não importa a idade ou a fase da vida. Então, vamos mergulhar juntos nessa reflexão. A história toda parte de uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. E se a gente adiar tanto uma coisa importante que, quando finalmente decide fazer, a oportunidade já passou? É exatamente essa questão que a gente vai ver através da jornada de uma mulher. Bom, a nossa protagonista é uma jovem que, ainda criança, sente um chamado muito forte, uma convicção mesmo, na fé dela. É uma mensagem do Espírito Santo para se tornar missionária. E não é uma coisa vaga, não. É uma certeza profunda, bem específica sobre o propósito dela. E o que ela responde? Ela adia. A lógica, pensando bem, parece razoável para uma criança, né? Ah, tem tempo para tudo, agora eu quero brincar. Só que essa primeira decisão, esse primeiro agora não, acaba criando um padrão que vai definir a vida inteira dela. O tempo, claro, não espera, os anos passam. E ela chega ali no finalzinho da adolescência. E de novo, o mesmo chamado para a obra missionária aparece para ela. É como se fosse uma segunda chance, sabe? Um novo momento para ela responder. Agora, a desculpa muda um pouco, mas a essência é a mesma: adiar. As prioridades agora são outras: estudar, casar, ter filhos, aquelas coisas da vida. O chamado espiritual fica para depois, para um futuro que ela imagina que vai ser perfeito, quando tudo estiver no lugar. E a vida dela segue exatamente como ela planejou. Os anos vão passando, ela se casa, tem filhos, a rotina se instala. E dessa vez a história conta que a mensagem divina não vem só por dentro. Vem também através de outras pessoas de fé, os profetas, como que para reforçar a seriedade daquele chamado. E a resposta, mais uma vez, é agora não. A responsabilidade com os filhos, que é algo super nobre, vira justificativa para o adiamento. A missão divina pode esperar, a missão da família é o que importa agora. O padrão só fica mais e mais forte. Olha, esse slide resume tudo de um jeito impressionante. Dá uma olhada nessa linha do tempo: infância, adolescência, vida adulta, velhice. O chamado está sempre lá, é uma constante, mas a resposta é sempre a mesma: amanhã. Para cada fase da vida, aparece uma justificativa nova e que parece perfeitamente razoável para adiar. E mesmo na velhice, já avó, sabe, cuidando dos netos, envolvida com a família, o Espírito Santo, segundo a história, não desiste. O convite é feito de novo. A oportunidade continua ali, só esperando uma resposta diferente. E aí, chegamos na recusa final. A ironia aqui é simplesmente devastadora. Depois de passar a vida inteira esperando o tal momento certo, o amanhã, ela finalmente diz que até gostaria de ir, mas agora simplesmente não pode mais. A desculpa não é mais uma escolha, é uma condição física. E bem nesse momento de profunda resignação acontece uma coisa: a história muda de tom. Deixa de ser uma narrativa de desculpas e vira uma revelação. É a hora em que as consequências de uma vida inteira de adiamentos se tornam visíveis. A mensagem que ela recebe é direta e muito pesada. Aquele chamado nunca foi uma ideia abstrata. Ele estava ligado a pessoas de verdade, a vidas que ela deveria ter alcançado. E aqui está o ponto central de tudo: o propósito que ela adiou tinha um custo humano real. E essa visão, nossa, ela ilustra perfeitamente o peso dessa verdade. Ela vê com os próprios olhos o resultado de não ter agido. Não é uma bronca teórica, não. É a imagem ali esmagadora das oportunidades perdidas, das vidas que não foram tocadas. O arrependimento é imediato, é avassalador. Desesperada com o que viu, ela tenta se levantar, tenta finalmente fazer alguma coisa. Mas o corpo dela, o mesmo corpo que ela usou como desculpa final, agora a impede de verdade. As pernas não respondem, a visão já tá fraca e até para falar é difícil. O amanhã que ela tanto esperou chegou, mas o corpo dela não pôde acompanhar. E nesse momento de total impotência, ela se lembra deste versículo. A sabedoria que ela deveria ter usado na juventude agora volta como um eco doloroso de tudo que ela perdeu. É o reconhecimento final de que a melhor hora para servir já passou. E assim, a história nos devolve a pergunta lá do começo, mas agora ela vem carregada com o peso de uma vida inteira de adiamentos. A parábola não dá respostas fáceis, mas nos força a olhar para os nossos próprios amanhãs, sabe? O que será que estamos deixando para depois? Esperando um futuro ideal que talvez nunca chegue. A lição que fica é clara e urgente. O único tempo que a gente realmente tem é o agora.